Aula 5. Risco em instalações elétricas. O arco elétrico. Olá a todos. Sejam bem-vindos ao nosso treinamento focado em um dos fenômenos mais devastadores no ambiente de trabalho elétrico, o arco elétrico. Muitas vezes subestimado ou mal compreendido, o arco não é apenas um choque. É uma liberação violenta de energia que combina ameaça térmica extrema e pressão explosiva. Nesta apresentação, vamos dissecar a natureza física desse evento, entender a magnitude das energias envolvidas e, o mais importante, detalhar as medidas vitais de engenharia e proteção individual que salvam vidas. A segurança começa com a compreensão profunda do risco que enfrentamos. Percepção humana versus a velocidade do evento. Para entendermos o perigo, precisamos primeiro falar sobre tempo. Observem este gráfico comparativo. A linha superior representa a percepção humana, o tempo que levamos para processar um evento visual. A linha inferior mostra a duração típica de um arco elétrico, que é menor que meio segundo. A realidade é assustadora. O arco é uma ocorrência de curtíssima duração. Muitos eventos ocorrem e terminam antes mesmo que o cérebro humano seja capaz de registrar o que aconteceu. No entanto, embora o evento seja mais rápido que um piscar de olhos, a destruição que ele causa é instantânea e irreversível. Não há tempo para a reação. A proteção deve ser preventiva, não reativa. Intensidade térmica. Falando agora sobre temperatura, os números desafiam a nossa imaginação. No centro de um arco elétrico, a temperatura pode atingir impressionantes 20.000 graus Celsius. Para colocar isso em perspectiva, essa temperatura é quase 4 vezes maior que a da superfície do Sol, que gira em torno de 5.500 graus. O arco elétrico é, de fato, uma das fontes de calor mais intensas conhecidas na Terra, comparável apenas a lasers de alta potência. O resultado dessa temperatura extrema é a capacidade de vaporizar metais instantaneamente e causar queimaduras fatais em qualquer pessoa situada num raio de vários metros do ponto de falha. Um evento de múltipla energia. É um erro comum pensar no risco elétrico apenas como choque. O arco é o evento de múltipla energia que ataca todos os sentidos simultaneamente. A partir do ponto de falha, temos a liberação de energia térmica, capaz de destruir tecidos humanos e derreter equipamentos. Temos a energia luminosa, um clarão tão intenso que pode causar cegueira temporária ou danos permanentes à visão. Há também a energia acústica, gerando um estrondo similar a uma explosão de dinamite. E, finalmente, a onda de pressão, decorrente da expansão súbita do ar aquecido. O trabalhador não enfrenta apenas um risco, mas 4 frentes de agressão ao mesmo tempo. A onda de pressão e o risco de queda. Vamos aprofundar um pouco mais na questão da pressão. A expansão violenta do ar causada pelo aquecimento súbito cria uma onda de choque real, capaz de arremessar um trabalhador para longe do painel ou da subestação. Esse risco se torna crítico quando o trabalho é realizado em altura. Se o colaborador estiver em uma plataforma ou escada acima de 2 metros, a explosão pode não ser a causa direta da morte, mas sim o trauma da queda subsequente. Por isso, a análise de risco deve sempre considerar o barotrauma e as forças mecânicas que podem causar lesões tão graves quanto as queimaduras. O perigo da ignição das roupas. Um dos fatores que mais agrava as lesões é o que vestimos. As estatísticas mostram que as queimaduras mais severas geralmente não vêm apenas do arco inicial, mas da ignição das roupas comuns da vítima. Observem a linha do tempo. A ignição é imediata, mas se uma roupa comum continuar queimando por 30 a 60 segundos após o evento, ela deixa de ser uma cobertura e passa a ser o combustível que cozinha a pele. A área afetada do corpo e a profundidade da queimadura aumentam drasticamente nesse período. É por isso que o tecido da vestimenta não pode apenas resistir, ele precisa ser autoextinguível. Evidência de força. O capacete. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Aqui temos um exemplo forense real. Um capacete de segurança de polímero rígido antes e depois de um evento de arco elétrico. Notem a destruição completa do material. O capacete foi liquefeito e carbonizado. Se um equipamento de proteção projetado para impactos mecânicos ficou neste estado, imaginem as consequências para o tecido humano exposto. Esse slide serve como um alerta sombrio. Se o EPI não for especificamente dimensionado para o arco elétrico, ele não oferecerá proteção. Equipamentos inadequados podem derreter sobre a pele, agravando a lesão.
As origens da falha. Mas o que causa essas falhas? Podemos categorizar as origens em 3 pilares. Primeiro, os fatores humanos, movimentos bruscos, queda de ferramentas ou distração. Segundo, os fatores ambientais, a contaminação por poeira, umidade ou intrusão de animais, como roedores e embarramentos, são causas frequentes de curtos-circuitos. E terceiro, fatores de equipamento, falhas de isolamento ou componentes condutores defeituosos. A prevenção exige manutenção preditiva rigorosa e comportamento disciplinado. A matemática da severidade. Para os engenheiros e técnicos, esta é a equação que rege a nossa segurança. A gravidade do evento é a soma da corrente, do tempo e da proximidade. Temos a magnitude de falha, a corrente de curto-circuito disponível, a velocidade com que a proteção atua e a distância do trabalhador ao ponto de falha. A lição aqui é matemática simples. Correntes altas, combinadas com tempos longos de resposta, resultam em risco máximo. Se não podemos alterar a corrente de curto-circuito da concessionária, precisamos atuar implacavelmente na redução do tempo de resposta dos relés. Engenharia, a primeira linha de defesa. Isso nos leva às medidas de controle. A engenharia é a nossa primeira e mais eficiente linha de defesa. Antes de pensar no EPI, precisamos reduzir a energia liberada. Como fazemos isso? Através de relés com ajustes instantâneos para manutenção, sensores avançados que detectam luz e pressão do arco antes que a corrente suba totalmente, e o uso de barreiras físicas sólidas. Também é vital proteger o layout para permitir a operação remota ou garantir distâncias seguras. A tecnologia atual nos permite limitar a energia incidente a níveis sobrevivíveis. O papel vital do EPI. Quando a engenharia não elimina totalmente o risco, entra o EPI. Ele é a última barreira entre a vida e a temperatura de 20.000 graus. A regra de ouro é: onde há risco, não pode haver pele exposta. A vestimenta de proteção deve cobrir todas as áreas suscetíveis. Não se trata apenas de usar uma camisa resistente a chamas, mas de garantir o sistema completo de proteção que isole o trabalhador da energia térmica incidente calculada para aquela instalação. Proteção de cabeça e pescoço. Um destaque especial para a proteção da cabeça e pescoço. O uso de capuzes ou balaclavas é obrigatório quando a análise de risco indica exposição térmica significativa. Lembre-se, o calor radiante é intenso e partículas incandescentes voam em direção aos olhos. Além disso, existe o risco invisível da inalação de ar superaquecido, que pode queimar as vias aéreas e causar asfixia. Um capacete comum protege contra impacto, mas não contra a nuvem de calor envolvente do arco. Teste de resistência real. Neste slide, vemos um frame de um teste de laboratório com manequim instrumentado. Observem como a bola de fogo e a chuva de partículas incandescentes envolvem completamente o trabalhador. Sem a proteção facial e corporal completa, selando as entradas do traje, os danos seriam irreversíveis. Este teste valida a importância de não deixar brechas. Mangas arregaçadas ou colarinhos abertos podem ser fatais. Resumo dos controles de proteção. Vamos recapitular os 5 pilares para garantir a volta para casa em segurança. Primeiro, cálculo de energia. Conheça o nível de curto-circuito da sua instalação. Não opere no escuro. Redução de tempo. Ajuste seus relés para atuar instantaneamente onde houver interação humana. Terceiro, distância segura. Se puder operar remotamente, faça-o. Quarto, vestimenta à prova de fogo. Use proteção corporal completa para evitar que sua roupa vire combustível. Quinto, proteção facial total. Proteja os olhos, pescoço e pulmões com o capuz adequado. A decisão final. Encerramos com uma reflexão crucial. O arco elétrico é mais rápido que o reflexo humano e mais quente que a superfície do Sol. Diante dessa física implacável, não há espaço para improviso. Respeite a sinalização, nunca trabalhe em sistemas energizados sem a devida justificativa e proteção e utilize o EPI completo. A sua vida depende dessas decisões. Obrigado pela atenção e bom trabalho a todos com total segurança.